Boa noite, César. Oi, boa noite, Charles. Boa noite a todos da página Fora Corpus do Brasil. Eu também estou aqui ao vivo no meu Instagram, então quem está me acompanhando no Instagram está aqui em cima e vou estar aqui conversando com vocês. Uma alegria estar conversando com vocês. Charles, parabéns pelo trabalho sensacional de divulgação de ideias aí que a gente precisa tanto no nosso país, que é acabar com a corrupção. Muito bem, César. Obrigado por aceitar o convite. Você foi o primeiro candidato da Bahia a afirmar em cartório os 5 compromissos com Fora Corruptos do Brasil. Então, nós estamos contentes com essa oportunidade de estarmos te entrevistando. E queria primeiro ouvir um pouquinho a seu respeito. O que levou você a se envolver com a política, a se candidatar a deputado federal? Olha, Charles, eu nunca participei do processo político antes, nunca tinha sido filiado a nenhum partido antes. Sou uma pessoa de fora da política. Está me ouvindo bem, Charles? Só para confirmar? Eu estou ouvindo bem, sim. Obrigado. Está ouvindo bem, beleza. Sou uma pessoa de fora da política e eu tenho uma atuação profissional já de 27 anos de experiência profissional. Eu trabalho na iniciativa privada, né? Comecei minha carreira na área contábil, sou economista, depois eu fiz mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente. Então, segui uma carreira aí multidisciplinar. Hoje sou especialista em gestão de pessoas. Poderia participar do processo político. O que aconteceu foi que nos últimos anos a gente começou a pensar muito sobre o Brasil. Acho que eu, você, todos que estão aqui nos assistindo, estão participando desse live, a gente começou a refletir, vem cá, que país é esse que a gente está vivendo? Será que a gente quer continuar vivendo nesse país? A gente começa a pensar em sair do Brasil. Já tenho familiares que moram fora, amigos, e aí você começa a pensar, poxa, será que a melhor opção é a gente simplesmente abrir mão de tudo e sair do Brasil, ou a gente tem como melhorar, tem como mudar? E eu estava meio sem esperança, até que eu conheci o Novo, eu realmente renovei minha esperança, e aí eu resolvi encarar o desafio, depois de muito pensar e refletir, em aceitar ser candidato a deputado federal pela Bahia. Todo esse processo foi longo, foi árduo, né? Eu fiquei bastante... César, eu vou te interromper um pouquinho, porque as pessoas não conseguem ler, porque sai ao contrário aqui, sai espelho, porque eu estou fazendo em forma de selfie, sim, mas você acho que está transmitindo bem a mensagem que está aqui na minha camiseta, né? Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Isso tem a ver com o que você estava dizendo agora há pouco, né? Mas o que te levou a tão rapidamente aceitar a firmar os compromissos com Fora Corruptos? Alguns deles são bastante firmes. Por exemplo, um que teve candidato que hesitou em aceitar é aquele de que não é nem se for condenado, já se você virar réu em um processo ligado à corrupção, você já teria que se afastar. E se você for condenado, mesmo que em primeira instância, você renunciaria. Charles, olha só, não precisa nem virar réu para renunciar. Nem precisa virar réu. O caso que aconteceu, eu cito um exemplo prático, em qualquer país civilizado do mundo, o que aconteceu com o senador Aécio Neves no Brasil, em que familiares receberam mala, tem uma ligação que ele liga para o Joés e diz, pede os 2 milhões, ele, se tivesse vergonha na cara, tinha renunciado. Então, assim, a gente não pode ser mais tolerante com a corrupção, gente, já chega. Eu acho assim que, eu não sei o nível de tolerância com vocês, mas o meu tá baixíssimo. Então, se uma pessoa tem uma ligação gravada, sabe, Charles? Ele tá pedindo 2 milhões pro cara, sabe? A troco de que a pessoa vai mandar 2 milhões para outra? Um agente público? Ah, inventou que era venda de apartamento, não tem sentido nenhum isso. Então, em países civilizados, agora, por muito ruim que a pessoa renuncia e vai cumprir na justiça. Eu acho que se a pessoa está em dúvida, ela não pode continuar no cargo público, ela tem que renunciar, tem que cumprir na justiça. Se for inocente, depois ela volta, se candidate novamente e seja candidato. Agora, como é que você convence a gente de que isso é sério, que isso não é só da boca para fora, que se viesse a acontecer alguma coisa... com você já assinou um compromisso que teria que pular fora. Mas se viesse a acontecer alguma coisa com algum colega, algum conhecido seu, você não ia participar daquele corporativismo, não ia tentar defender? Eu acredito, por que tem esse corporativismo? Né? Porque a turma ali, eles usam as mesmas regras para se eleger, eles usam a mesma regra para fazer a campanha, usam a mesma regra para cumprir o mandato, que é você fazer acordos baseado no fisiologismo, baseado em ocupação do Estado.
A gente está fazendo uma campanha limpa, a gente está fazendo uma campanha super... Vocês estão vendo aqui, ó, no fundo, está o meu escritório de campanha. Hoje é domingo, a gente passou o dia inteiro aqui, trabalhando ao vivo, conversando com as pessoas, entregando material, mandando material para a Bahia inteira. Então, assim, com trabalho que a gente vai conseguir ganhar a eleição, não vai ser com conchavo, não vai ser com coligação espúria, para, no final das contas, depois de eleito, a gente tem que prestar conta para quem nos ajudou a nos eleger, e não foi o povo, e sim esses acordos mal feitos. Então, eu acho que o primeiro passo é como a gente conduz a campanha. Fazer uma campanha correta, limpa, com o apoio das pessoas, com trabalho voluntário, isso é mais importante no primeiro momento. Depois, é a gente manter a coerência. Então, o que está acontecendo no Brasil, Charles, e todo mundo está participando com a gente? A política está perdendo a confiança porque as pessoas não têm mais credibilidade, elas falam e não cumprem a palavra. Segundo fator, não tem transparência. O que é dito em quatro paredes, não tem nenhum tipo de compromisso com a transparência. Agora há pouco eu estava fazendo uma live aqui, mostrando o gasto de deputados federais, como é que você olha as cotas, como é que você olha, e é bem difícil. Apesar de estar disponível lá no site, é bem difícil. A gente tem que aumentar a transparência. E, por fim, a gente não pode perder a proximidade. Quando a gente perde a proximidade das pessoas, a gente vai estar sujeito a estar no nosso mundinho, na nossa redoma, e não vai saber exatamente o que as pessoas estão vivendo. Deixa eu te cortar um pouquinho, César, e perguntar o seguinte. Ok, nós não podemos perder a proximidade. E o que me garante que você não vai, depois de eleito, virar as costas e sumir? Você está fazendo uma campanha super participativa, conversando com todo mundo, super acessível e tal. Depois você vai para a Bahia, sai da Bahia, vai para Brasília, eleito, e desaparece, ninguém mais ouve falar de você, ninguém mais consegue te acessar. Como é que fica isso? Bom, eu não posso falar como político, porque é a primeira vez que eu sou filiado, sou candidato. Mas eu posso falar da minha vida enquanto profissional, né? Eu sempre fui um profissional dessa forma. Atualmente eu sou presidente de uma entidade aqui de uma associação aqui na Bahia de gestão de pessoas e gestão de recursos humanos. E se vocês ligarem lá para a associação e pedirem o telefone de qualquer pessoa que faz parte da diretoria, ninguém vai dar. Mas se pedir o meu, vocês vão receber na hora, porque a regra lá é essa. Eu sou a pessoa que sou o número 1 da associação, sou o presidente, eu tenho que ser acessível. Se eu não for acessível, eu vou perder completamente a conexão com as pessoas. Então, isso já é minha prática, já faz parte da minha vida e vai continuar sendo na política. A gente tem que levar isso para a política, Charles. Tem que acabar com as excelências. Não tem que ter negócio de excelência na política. No Brasil, eu como especialista em gestão, vejo que as empresas já reduziram bastante essa distância do topo para a base. E no setor público ainda está desse tamanho. Ó. A pessoa está lá no topo, no servidor público de topo, e a base está aqui. E aí as distorções acontecem. Recentemente eu tive aqui, gravei um vídeo no TJ, na Justiça da Bahia. Eles gastaram R$241 mil na compra de pasta de dente, fio dental, antisséptico bucal e clareamento dental. Do lado eu andei, fui a pé, do lado de uma comunidade que está precisando de um parquinho para as crianças e um campo de futebol. Quer dizer, os caras ganham salários bons, não é salário ruim do servidor público do judiciário, salários excelentes, e tem que comprar pasta de dente, eles perdem completamente a conexão com a vida comum. Então, eu acho que a minha vida sempre foi assim, o meu compromisso é esse, eu acho que é o perfil dos candidatos para o Novo, e é o que a gente vai fazer. A gente tem que entrar lá para mostrar que é possível. E os nossos vereadores estão fazendo isso. Os vereadores do Novo estão tendo essa mesma postura de proximidade. A gente vê o exemplo aí, por exemplo, do Matheus Simões, em Belo Horizonte, um vereador super atuante, que está lá combatendo esse mau gasto, combatendo o desperdício e tendo uma atuação exemplar. Tá certo. E você também está apoiando as 70 medidas contra a corrupção. Você acha que elas podem mesmo contribuir de alguma forma para acabar com a corrupção, ou para diminuir a corrupção no Brasil, ou isso vai ser só mais burocracia, só mais leis? Olha, a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa em criar mais leis, porque o Brasil é um país cheio de leis que não são cumpridas, né? A gente vê aí um monte de direitos garantidos na Constituição que, na prática, o Estado brasileiro não cumpre. O que eu defendo é o seguinte, eu acredito que endurecer a punição é importante. Então, as medidas lá, tem muitas medidas que são muito boas, de endurecimento, de rigidez na punição para corrupção ativa e passiva. Isso é uma pauta que eu defendo com unhas e dentes. Eu defendo também que a gente aumente muito a transparência é fundamental. Então, eu acredito que toda vez que a gente faz medidas e executa essas medidas, uma das coisas que eu defendo é a prisão em segunda instância. Eu acho que a sensação de impunidade é gigante quando você tem pessoas poderosas que têm acesso a bons advogados, protelando processos até lá adiante. O fim do foro privilegiado é outra coisa, para a gente poder ter uma velocidade melhor. Do fim do foro privilegiado, por que o Aécio está solto?
Exatamente, o Aécio está solto porque ele é julgado pelo Supremo, porque ele tem foro privilegiado porque é senador. O Supremo não é um tribunal que é especializado em ações criminais, é um tribunal especializado nas ações constitucionais, então o Supremo não tem esse caráter da dinâmica do dia a dia de julgar processos criminais, e acaba que o processo demora. E aí você tem o quê? Sucessivamente adiamentos e protelações, e aí ele foi agora candidato a deputado federal. Espero que o povo de Minas não reeleja, porque comprovadamente ele tem que prestar conta à justiça, mas se for reeleito vai continuar com foro privilegiado. Então vai ser uma pena eu estar no Congresso Nacional tendo que conviver com esse tipo de gente, mas a gente vai ter que conviver. Vai ter que conviver. E você é contra o foro privilegiado? Você abriria a mão do foro privilegiado? Totalmente, totalmente. Eu acredito que nem mesmo o presidente da República deveria ter o foro privilegiado total. Por exemplo, a investigação, eu acho que ela deveria existir, independente do cargo. Agora, no caso do presidente, para preservar a instituição que é a presidência da República, o processo só poderia ser aberto com a aprovação do parlamento. Isso eu concordo. Então, a investigação já deveria ser aberta sem autorização do parlamento. Não há nenhum problema em investigar. Você não vai fazer caça às bruxas. Se você investigar e achar alguma coisa, aí você vai propor o processo. Então, eu sou a favor do fim do foro privilegiado, não faz sentido nenhum. Isso mostra que o Brasil é o país dos privilégios, e a gente tem que acabar com o privilégio do Brasil em todas as esferas. Tá certo. Esse é outro dos seus compromissos, de reduzir os privilégios, começando com os próprios, cortando na própria carne. Com certeza. E não é nem na própria carne, Charles. Charles, esses dias eu estava dando entrevista aqui para um jornalista. E aí o jornalista me perguntou sobre os salários dos parlamentares, e estava fazendo uma matéria. Eu comecei a conversar com ele, falar com ele que o problema não estava no salário, estava nos privilégios. E aí eu mostrei para ele que 2 parentes, tá? Um na iniciativa privada, comanda um grande grupo empresarial, e o outro como no setor público, tá? Político. Aí eu perguntei, você que conhece essa pessoa da iniciativa privada, como é que ela chega para trabalhar de manhã? Ela chega dirigindo o próprio carro. E como é que chega o outro que é político, que é um parente, que é muito mais jovem, inclusive, e não tem tanto dinheiro assim, não é uma pessoa tão rica, não é uma pessoa tão importante, porque só porque é político, não, chega com motorista e segurança. Então, essa é a distorção. Na iniciativa privada, a gente não tem isso. Então, eu não vou cortar na própria carne, porque eu nunca tive motorista e nunca quero ter motorista. Se eu precisar de um motorista e não puder dirigir no momento, eu vou andar de aplicativo, como qualquer pessoa normal faz. Então, assim, não faz sentido nenhum. Os gastos de gabinete, os direitos de contratar assessores. É outro absurdo. A gente tem uma senadora aqui na Bahia chamada Lídice da Mata, que tem 50 e tantos assessores. Eu não sei como é que uma pessoa consegue ter 50 e tantos assessores no gabinete dela. Eu duvido que ela saiba o nome de cor de todos. Um deputado federal pode ter 20 e tantos assessores, não é necessário para você cumprir bem o mandato. Você consegue fazer isso com a metade ou muito menos da metade. Então, se você botar gente qualificada lá, você não precisa de tanta gente. Então, o que eu defendo eu estava hoje à tarde fazendo consultas, todos os deputados são 2, 3, tem deputado que tem 4 carros, Charles. Tem um deputado aqui baiano, chama Bebeto, ele é candidato a suplente de senador agora nessa eleição, nem candidato à reeleição ele é. Ele tem um escritório em Brasília, um escritório em Salvador, um escritório em Ilhéus. 4 carros alugados no gabinete, 26 assessores. Ô César, da onde vem o dinheiro? Da onde vem o dinheiro para pagar tudo isso? Nossos impostos. Então, assim, essas pessoas, não é cortar na própria carne, gente, é não ter coisas que não são cabíveis. Parece que, sabe qual é a imagem que eu tenho, Charles e queridos que estão aqui assistindo? A imagem que eu tenho dessa turma é o seguinte, sabe aqueles filmes, aquelas cortes, né, da realeza, bem vitoriano, aquele filme que as mulheres botam aqueles partilhos, os homens botam aquela peruca, né, aquela época vitoriana, eles vivem naquela época. Eles não vivem no mundo que a gente vive. Porque um sujeito que tem 20 e tantos assessores, 4 carros, 3 escritórios em 3 cidades diferentes, 30 e tantos mil de salário, mas não sei quanto de verba parlamentar para gastar, ele não vive no lugar que a gente vive. Então, essas regalias têm que acabar. Eu não digo assim, sabe, Charles, cortar na própria carne. Eu digo, é viver como uma pessoa normal vive. Um político não é um ser especial. Um político é alguém que tem que estar lá para servir. E ele tem que viver como uma pessoa normal vive. Ele tem que ter um salário digno para poder exercer o seu mandato, ele tem que ter algum tipo de recurso para exercer bem o seu mandato, que é uma equipe qualificada, algum tipo de verba para poder ele fazer ali uma pesquisa, fazer uma consulta, pedir um parecer a um advogado, mas nada mais que isso. Acho que os exageros que nós precisamos combater. César, e outra pergunta. Um outro compromisso que você assumiu é de apoio total e irrestrito à Operação Lava Jato.
Agora, eu ouço algumas pessoas dizerem que a Operação Lava Jato está causando desemprego no Brasil, porque ela está causando dificuldades para empresas que antes participavam desses esquemas de propina e estão sendo pegas, e pelas dificuldades que elas estão entrando, elas estão, no final das contas, desempregando pessoas. E tem gente que diz, meu emprego em primeiro lugar, corrupção é detalhe. O que você tem a dizer a respeito disso? Você apoia mesmo de forma incondicional a Lava Jato? Olha, eu não consigo entender como é que a gente cura uma doença sem limpar a ferida, sem poder botar o medicamento. A corrupção do Brasil é uma doença. Nós não podemos tratar a corrupção como algo que a gente possa conviver com ela. Então, assim, a Lava Jato é importantíssima, a Lava Jato é fundamental, a Lava Jato é um romper de barreiras no Brasil, nós temos que apoiar a Lava Jato. Os prejuízos causados pelo fechamento de empresas, dificuldade de emprego, não tem nada a ver com a Lava Jato, tem a ver com as pessoas que causaram isso, é o desmando, é o excesso de gasto público que existiu, um desequilíbrio fiscal gigantesco, toda uma bolha criada por um incentivo ao consumo desmedido, sem efetivamente um crescimento da economia real, regulação de preços artificiais. Então, a Operação Lava Jato é um elemento nesse quadrante. Não é por causa da Lava Jato que a gente tem um problema. Tá certo. César, entrou uma pergunta aqui de um ouvinte, que ele quer saber o seguinte: o que aconteceu com a carreata de Ibicaraí, na Bahia? Se vai ter algum tipo de retorno da justiça sobre o impedimento dessa carreata? Obrigado, Arquimedes, eu vi aqui a pergunta dele. Tem outra pergunta também antes que eu quero responder também, aproveitar o embalo. Arquimedes, é o seguinte, o que aconteceu, Charles, só para você saber, eu estava na minha cidade de Natal, que é Ibicaraí, eu passei o dia lá conversando com as pessoas, passei lá no comércio, nas ruas principais, e convidei as pessoas para uma carreata de amigos que me apoiam, né? Lá não tem um comitê, não tem um funcionário nenhum, tenho amigos que me conhecem a minha história e me apoiam. O que aconteceu foi que desde antes da hora que eu marquei para a carreata, a polícia já estava rondando o local onde a gente ia se reunir, o que causou assim uma estranheza das pessoas. Quando a gente chegou lá no local, estava no bairro próximo, que eu me dirigi para o local, que é a praça da igreja da cidade, o carro da polícia chegou com os giroflex ligados, os policiais muito educados, mas disseram que tinha uma norma da justiça que impedia que eu fizesse a carreata. Eu liguei para os advogados, não tem norma nenhuma, é permitido o candidato fazer carreata, mas houve uma reunião naquela tarde, criando algumas obrigações adicionais, e aí eu, por minha opinião, minha decisão, queria fazer a carreata. O que aconteceu é que quem me acompanha, quem estava comigo, são pais e mães de família, pessoas que nunca participaram, às vezes, de processo político antes, que não estavam dispostos àquele embate, ficaram um pouco assustados, intimidados com aquela cena de ter polícia ali, tirando foto, etc. E os policiais, educadamente, mas dizendo, olha, não era para fazer, o que vocês não podem fazer, teve uma reunião hoje que não podia. Eu queria fazer, ia peitar, mas aí as pessoas não quiseram, eu respeitei a decisão delas, passei essa questão para os meus advogados, que vão aí solicitar maiores explicações à Justiça Eleitoral, né? Quem foi que deu essa ordem à polícia para ir lá. O que aconteceu, Arquimedes, o mais legal é que a gente recebeu um retorno gigantesco da população, as pessoas me ligando, solidarizando e dizendo que agora que ia só votar em mim, mas agora ia fazer campanha, porque era inadmissível que eu tenha sido impedido de fazer campanha na minha própria cidade. Então, o tiro saiu pela culatra. Alguém tentou impedir você de fazer campanha, isso acabou te ajudando a se divulgar. E engraçado que eu fiquei sabendo também que durante o dia eu estava com carro de som, e tem uma regra sobre distância de carro de som do candidato, tinha gente monitorando se eu estava na distância correta, se eu estava fazendo aquilo correto. Então, assim, a turma da velha política achando que a gente vai fazer coisa errada, estão muito enganados, a gente não vai fazer coisa errada, a gente vai fazer tudo certo e ainda assim vamos ganhar a eleição. Eu só queria, Charles, aproveitar, o Ivan fez uma pergunta aqui, você sendo deputado federal, você vai viver mais em Brasília, e aí? Com certeza, não em Brasília, porque Brasília não trabalha em deputado federal, de segunda a sexta. Começa que eles trabalham de terça a quinta. Eu sou contra isso. Acho que a gente tem que trabalhar lá o máximo de dias possíveis. Então, essa regra de só ter sessão terça, quarta e quinta faz com que os deputados não estejam lá de segunda a sexta. Eles alegam que tem reunião de comissão, tem reunião de liderança, mas na prática você tem uma baixa frequência deles na segunda e na sexta, o que gera uma baixa produtividade. Segundo fator, você tem os finais de semana. Ser servidor público, meu amigo, não é ser servidor público só para ter benesses, férias, viver em Brasília, é trabalhar. Então, se for preciso, eu sou professor de curso de pós-graduação, tenho faculdades e universidades em toda a Bahia. Eu já estou programando, porque quando eu assumir o mandato, eu quero continuar dando aula, vou aproveitar e dar aulas no interior,
nos finais de semana e já aproveitar e visitar as pessoas, prestar conta do mandato, ou seja, dá sim para fazer. Quem quer trabalhar, trabalha. E não vai dizer para mim que não dá para fazer, porque dá. E uma coisa engraçada, viu, Charles? De comentar com vocês aqui, com todos. As pessoas, quando me ligam, assim, né, ligam no celular, César, desculpa estar te ligando, sei que você está na correria, você está aí na campanha. Eu falo, não, pode falar, tranquilo, estou aqui disponível. Atendo o telefone basicamente todas as vezes que me ligam. E eu descobri porque as pessoas têm essa impressão, porque os políticos dizem que na campanha eles trabalham muito. Né? Poxa, a campanha trabalha muito, a campanha é muito desgastante. Eu, sinceramente, eu não estou vendo nada demais do que outros momentos da minha vida profissional, em que eu tive que trabalhar muito. Um startup de uma empresa, uma obra numa fábrica que eu gerenciei, que eu tive que duplicar a fábrica de tamanho, um momento que você tem que entregar um projeto específico. Na época eu estava no mestrado, que eu tinha que entregar minha dissertação. Quem trabalha tem momentos de mais intensidade. Então, eu acho que eles estão tão desacostumados a trabalhar que eles acham que a campanha é esse horror todo de trabalho. E, na verdade, não é nada disso. A campanha é simplesmente um momento em que você fica mais intenso com as pessoas na rua. Não significa que sejam coisa do outro planeta. Tá certo, César. Muito obrigado. Nós entrevistamos agora César Almeida, candidato a deputado federal na Bahia. Vou dar espaço para você fazer uma última consideração rápida. Nós temos que concluir, porque vamos ter outra live daqui a pouco. E eu só queria te pedir ainda, César, se você fica disponível para depois responder perguntas que apareçam nos comentários aqui dessa live, porque ela vai ficar postada como vídeo na página Fora Corruptos do Brasil. Se você fica disponível para responder comentários aqui depois. Poxa, fico sim, muito feliz. Podem fazer as perguntas aí, responderei todos os comentários que tiverem. Então, um abraço aí para Arquimedes, um abraço para a turma de Picareí. Ele tinha comentado até na live anterior de teste que a gente fez. Grande abraço. Bom, a minha ideia, sabe, central de entrar para a vida pública é para dedicar um pouco do que eu recebi do meu país, do meu estado, da minha cidade, para de volta, né? Dedicar o que eu recebi, construir uma carreira de sucesso, uma pessoa que saiu da cidade pequena do interior, que conseguiu fazer a universidade estadual, fiz o mestrado com bolsa de pesquisa, uma fundação estadual, então tudo isso foi com dinheiro nosso, dinheiro dos nossos impostos. E eu gostaria muito de retribuir isso, me dedicando uma parte, um tempo da minha vida em prol do serviço público. A minha motivação é essa. Eu acredito que com a experiência que eu tenho, apesar de ter 41 anos, eu tenho 27 anos de experiência profissional, trabalho desde os 14, então eu acho que eu quero levar essa experiência, essa maneira de ser transparente, direta com as pessoas e perto das pessoas. É muito importante mesmo que a gente reflita esse ano de 2018 e seja protagonista dessa renovação. Então, quem acompanha aqui a live, que quiser estar junto comigo, acesse o meu site www.cesaralmeida.com.br. Lá tem os nossos contatos, tem um manifesto do protagonista que eu escrevi. E nós, da nova política, nós que somos jovens, que nunca participamos da política antes, precisamos da ajuda de todos. Toda pessoa que se engaja na campanha, que vem, que pega um panfleto aqui no escritório, que divulga pelo WhatsApp a mensagem, nos ajuda a levar a mensagem mais adiante e a gente conseguir um resultado, consolidar esse resultado dessa vitória nessa eleição. Nós vamos vencer, a gente vai estar no Congresso em 2019. A única promessa que eu posso fazer, Charles e demais, é trabalhar duro. Trabalhar eu sei fazer, então eu posso prometer só o que eu sei fazer, que é trabalhar. Vou trabalhar todo dia para a gente construir um novo Brasil. A gente merece, gente. O Brasil é fantástico, sabe? Eu amo esse país, amo o meu estado, né? Eu sou um felizado por morar na Bahia, eu adoro isso. E é impossível que a gente não dê certo. A gente precisa de um pouquinho de trabalho, um pouquinho de esforço, tirar essa turma corrupta da frente das organizações como um todo, colocar essa turma na cadeia, levar eficiência e gestão pública, com certeza o Brasil, em pouquíssimo tempo, vira uma grande nação, cheia de oportunidades para todos nós. Então, estou muito feliz, estou entusiasmado, e sabe assim, Charles, uma coisa muito legal é a gente ter a adesão voluntária das pessoas. Então, assim, eu tenho recebido o que eu não imaginava, que é o carinho, a espontaneidade, uma vontade, assim, enorme de ajudar, gente que nunca participou da política antes, indo para a rua, entregar panfleto, falar com as pessoas, sabe? É muito bonito ver isso, é uma responsabilidade enorme para mim, mas, ao mesmo tempo, eu estou feliz porque eu sei que, com trabalho, a gente consegue vencer, sim. Vamos ganhar a eleição e depois vamos fazer um excelente mandato no Congresso Nacional. Muito obrigado a vocês aí, Puts. Muito obrigado a todos aí do Fora Corruptos do Brasil. Verena, um grande abraço para vocês. César Almeida, 3 mil para renovar.